Novamente, então, muito bom dia a todos e a convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar de pé. E nós vamos começar o nosso ato de culto com um canto que diz: Eu só quero estar onde tu estás. Onde Jesus está, onde o nosso Senhor Deus está, é o melhor sítio para nós estarmos no dia a dia, na nossa caminhada cristã. Nós devemos sempre procurar e desejar estar onde o nosso Senhor Jesus está. Eu quero estar contigo, buscar a tua presença, buscar a tua face. Então, com espírito de louvor, com alegria no nosso coração, vamos cultuar o nosso Senhor Deus. Eu só quero estar onde tu estás e alegrar-me em tua presença. Não quero dar-te só adoração, eu quero ser adorador. Eu só quero estar onde tu estás, em tua habitação para sempre. Leva-me ao lugar onde tu estás. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero estar contigo, morar em tua presença, comer da tua mesa, rodeado da tua glória, na tua presença é onde eu sempre quero estar. Eu só quero estar onde tu estás. Oh meu Deus, tu és a força em meu cantar, e ao sentir-me fraco, em tua presença forte sou. Oh meu Deus, tu és a força em meu cantar, e ao sentir-me fraco, em tua presença forte sou. Eu só quero estar onde tu estás e alegrar-me em tua presença. Não quero dar-te só adoração, eu quero ser adorador. Vamos orar. Senhor Deus, tão bom, Pai, nós podermos vir até à tua casa de oração, louvar o teu santo nome, Pai. O nome que é santo, 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 onde não habita o pecado, Pai, e nós te agradecemos pelo teu grandioso amor para connosco, Pai, porque sendo nós tão pecadores, ainda assim tu enviaste o teu Filho, Pai, o teu único Filho, o teu primogénito, para que através dele, Pai, nós fôssemos salvos. Nós te agradecemos, Pai, porque em Ti nós somos mais do que vencedores e em Ti, Pai, nós encontramos o caminho que nós devemos seguir, Pai, na Tua palavra revelada, Senhor Deus. Nós encontramos a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E de facto, Pai, que conforme nós cantávamos, que dia a dia nós possamos buscar a Tua face, buscar a Tua presença, porque onde Tu estás, certamente é o melhor lugar do mundo, Senhor Deus. Esta hora, Pai, nós queremos colocar diante de Ti este culto, que Tu possas nesta manhã, Pai, receber com alegria o louvor que sai dos nossos lábios, que flui do nosso coração, Pai, e que também possas estar a trabalhar em nós, a moldar-nos conforme a Tua imagem, conforme a Tua vontade, Senhor Deus, e que a cada dia, Pai, nós possamos ser cada vez mais testemunhas conforme aquilo que Tu desejas. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu convidava os irmãos a que juntos pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 27. No livro de Salmos, capítulo 27.
E este salmo fala-nos um bocadinho sobre a confiança que nós temos no Senhor Deus e o desejo que nós temos de buscar a sua presença. E diz-nos assim este salmo: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me levará. Agora triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando o meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e a minha mãe me abandonaram, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me o teu caminho e guia-me por tua vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois os falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É tremendo este salmo. E eu gostava de destacar o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Morar onde Deus está. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá e sobre uma rocha me levará, diz o versículo 5. Então, para que nós possamos morar onde Deus está, morar na casa do Senhor Deus a cada dia, nós precisamos de crer e observar a palavra do Senhor. Crer e observar e dia a dia andar conforme o nosso Senhor Jesus andou, que nós também possamos andar. Então vamos estar a entoar o hino 301 do cantor cristão Crer e Observar. Em Jesus confiar, tua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos dá. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. We
fiel obedece ao que Cristo mandar. E conforme nós líamos no versículo 1 deste Salmo 27, a palavra do Senhor é a fonte para a salvação. Então nós vamos estar a cantar mais um cântico. Este cântico diz: a tua palavra é como a luz que alumia o meu andar. E quando eu tenho medo e se alguma vez eu me perder, eu sei que se olhar para a palavra do Senhor Deus, se confiar no caminho do Senhor Jesus e não no meu, então nós vamos andar onde o Senhor Jesus andou. Então vamos continuar a louvar. A tua palavra é como a luz. Nós ainda vamos cantar mais um canto que diz: o meu olhar a ti dirige, Senhor, Senhor, a ti eu me quero dar, a ti eu me quero entregar. E durante este tempo nós vamos estar a consagrar ao nosso Senhor Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu convidava o irmão Rogério e o irmão Pires que nos pudessem auxiliar neste tempo. E quando cantamos este cântico, o meu olhar a ti dirige, eu ergo as minhas mãos para me entregar e para te louvar. A ti dirijo, a teu lado eu quero andar. Erga as minhas mãos para te encontrar. Meu coração quer cantar. Teu nome louvar, vem dizer-te sim, pois tu és fiel sem fim. Senhor, ó Senhor.
Vamos ter uma palavra de oração com o irmão Pires. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por mais um privilégio que dás aqui à tua igreja local, por poder, Pai, se reunir para te cultuar, para te louvar, para te honrar, Pai. Vem, Pai, abençoar cada um dos teus servos. Vem abençoar, Pai, o teu servo com estar a exclamar a tua palavra, que ele possa falar realmente inspirado por ti, que a palavra encontre lugar. Abençoa, Pai, estas ofertas e diz-nos por a vontade que seja realmente usada na tua obra e que a tua obra nunca sofra, Pai, com necessidades. Pedimos tudo com o perdão das nossas faltas em nome e pelo amor do Senhor Jesus, nosso Salvador. Os irmãos podem sentar-se. E esta manhã nós temos connosco o pastor Isaías Carvalho, pastor da Igreja Batista de Sarzeda. Eu estava aqui a pensar se fazia uma apresentação, mas creio que 90% da nossa igreja conhece o pastor Isaías e a sua família. Então, eu queria dar as boas-vindas ao pastor Isaías de uma forma mais formal e também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam da Igreja de Sarzeda, que realmente todos possam sentir muito bem-vindos. E, pastor Isaías, já conheces, por isso, prega a palavra. Não sei se o som está a chegar em condições, está? Bom dia a todos. Deus vos abençoe. Quero saudar-vos com a graça, com a paz de Jesus. Bom ver-vos. Bom voltar a esta casa. É sempre uma emoção. Aqui nós fomos membros, eu e a minha família, durante 5 ou 6 anos. Vínhamos a discutir no caminho, já não sabíamos ao certo. Mas também foi aqui neste batistério, onde eu fui batizado, onde dei testemunho da minha fé, porque aceitei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e quis dizê-lo ao mundo, quis dar esse testemunho público. Portanto, é sempre uma emoção voltar a este lugar. Já vou explicar que é uma alegria redobrada porque eu não vim sozinho. Eu não sei, os irmãos aí em cima não conseguem perceber, mas estão aqui muitas caras que não fazem parte desta igreja. A gente já vai perceber o porquê. Mas quero então saudar-vos e agradecer a Deus por este privilégio. É sempre um privilégio do qual eu não me sinto merecedor de partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Agradecer também ao pastor Joaquim e a esta igreja pelo convite que me fizeram. É verdade que vocês conhecem-me, né? Mas é sempre um voto de confiança quando nós convidamos alguém a subir a um púlpito para pregar a palavra do Senhor. Portanto, muito obrigado a todos os irmãos. Permitirem-me mais uma vez estar aqui diante de vós. Todos me conhecem, sabem que eu chamo-me Isaías, estou com a minha família, mas tal como eu dizia, eu não vim sozinho. Além da família, estão connosco, creio eu, se não faltou. Não estou a ver a irmã Helena. Ela não veio, não vai ter falta. Nós estávamos previstos vir 17 pessoas da Igreja Batista de Sarzeda, mas devemos estar então 16, não é? Podemos ficar de pé, irmãos. Podemos ficar de pé. Para que a Igreja de Viseu, os irmãos de Sarzeda. Os irmãos de Sarzeda. Desculpem, eu não me expliquei. Pedro, essa doeu. Então, connosco estão estes irmãos que vocês veem em pé. Somos menos que 17. Ah, sim, a Margarida, o Miguel, o João também veio. E o Miguel? Estão aí. Muito obrigado, meus queridos, por terem vindo comigo. Deus vos abençoe. Sentem-se, por favor. Porquê é que nós estamos aqui em número, irmãos? Quando o pastor Joaquim me convidou, eu partilhei com a igreja. Não é? Nós não estávamos em férias, teríamos que ter também culto hoje em Sarzeda. E então era um problema. E agora, como é que nós vamos fazer? Não conseguimos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ainda. Então, imediatamente surgiu esta ideia. Não, nós vamos todos.
Vamos todos a Viseu. Vamos também desta forma manifestar o nosso amor por aquela igreja e dizer que podem contar connosco. Estamos aqui, somos irmãos em Cristo, somos comunidades locais, mas que gostávamos de unir esforços, de dizer, eis-nos aqui prontos a orarmos por vós, mas também a ajudarmos-nos mutuamente, a termos comunhão uns com os outros. É dessa forma também que o Senhor Jesus nos ensinou e nos aconselhou a vivermos. Não só cada comunidade local, amarem-se uns aos outros e darem dessa forma testemunho da sua fé, que são verdadeiramente discípulos de Jesus, mas também as comunidades umas com as outras. Se no passado nem sempre foi assim, irmãos, esqueçamos isto. Façamos de novo, façamos bem, como o Senhor nos ensinou. Essa é a mensagem que nós trazemos. Que orem também os irmãos por nós, porque a nossa comunidade é uma comunidade pequena, é uma igreja pequena, lá bem no extremo este do distrito de Viseu, atenção, nós pertencemos a este distrito. Sarzeda, para quem não sabe, está ali colado a Sernancelho, terra da castanha, bom para visitar, bons restaurantes, bons sítios, turisticamente também estou a fazer uma promoçãozinha, não é? Mas podem ir, e ao lado de Sernancelho está uma aldeia chamada Sarzeda, onde há 47 anos, não me enganei, não, existe uma comunidade, uma igreja evangélica batista. Mas orem principalmente, irmãos, para que nós sejamos fiéis e que nós continuemos nesta obra que o Senhor, nesta obra que é dele, mas que o Senhor nos confiou. Nós sabemos que o nosso Deus é muito maior que qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar. Apesar de sermos fracos e pequenos, nós confiamos num Deus que é todo-poderoso e que tem poder, de facto, para mesmo apesar de nós, através de nós, honrar e glorificar o nome do Senhor. Portanto, tudo é para Ele, por Ele, e sabemos que é Ele que faz. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos recebam o nosso abraço. Aceitem este desafio. Sejamos, de facto, irmãos, comunidades unidas que colaboram e que certamente isso nos trará bênção, paz e alegria. Enquanto Igreja de Jesus, saibam também, por último, que o Senhor nos tem concedido esta fé, esta esperança e este amor. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Desde o dia 17 de abril que eu fui consagrado ao Ministério Pastoral. Vejam só. O Senhor finalmente convenceu-me e eu, pela sua graça, cedi e fui consagrado. Hoje sou pastor daquela igreja, mas sou exatamente o mesmo. Sou exatamente o mesmo que os irmãos conheceram. Muito obrigado, irmãos, por esta oportunidade. Recebam o meu abraço sentido. Recebam também, então, o abraço da Igreja Batista de Sarzeda e que Deus nos conduza a todos e nos dê visão para unirmos esforços, para colaborarmos, para termos comunhão. Que nós saibamos desenvolver, e desculpem-me voltar ao mesmo assunto, mas que nós saibamos desenvolver um relacionamento entre igrejas locais que agrade a Deus e que contribua para o avanço do Evangelho na nossa região. Convido-vos a abrirmos a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. E vamos ler apenas os 2 versículos indicados, 22 e 23. Primeiro Samuel 15, 22 e 23, diz assim a palavra de Deus na minha versão. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião
é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, gratos, Senhor, por tão grande privilégio de termos acesso à verdade, à revelação, para sabermos quem Tu és, para conhecermos o Teu plano, para conhecermos o Teu amor, Senhor, o Teu caráter, aquilo que Tu és, mas também o que vieste fazer à terra na pessoa de Jesus. Perceber, Senhor, o Teu amor por nós, compreender esta mensagem tão rica, tão preciosa do Evangelho para a nossa salvação. Agradecemos-Te pela oportunidade de olharmos neste momento com reverência para a Tua palavra e pedimos-te nesta hora que Tu nos dês entendimento pelo Teu Espírito Santo e que fales aos nossos corações, Senhor, convencendo-nos para que nós possamos pôr em prática a Tua palavra nas nossas vidas. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Neste primeiro livro de Samuel, está registado que o povo de Israel, a certa altura, reclamou com o Senhor. Como se isto parece difícil, mas não é impossível. Os homens, às vezes, caem nesta tentação. E reclamaram com o Senhor porque eles pediram um rei. Qual era a razão deles? Porque os outros povos à volta também tinham. Disse, bom, os outros têm, nós também queremos. E quando nós chegamos aqui ao capítulo 15, deste primeiro livro de Samuel, vemos que este homem, o rei Saul, que tinha sido ungido da parte do Senhor, desobedece. E por essa razão, ele foi rejeitado. Ele recebeu uma ordem da parte de Deus, pela boca do profeta Samuel, e nós até podemos espreitar, no versículo 3. Esta ordem era, de facto, uma ordem estranha, talvez dura, de cumprir. Diz assim, vai, pois, agora e fere a Amaleque. Destrói totalmente a tudo o que tiver e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem era uma ordem dura de cumprir. Mas esta tinha sido a ordem da parte do Senhor. E mais do que tentarmos hoje perceber as razões de Deus ou a sua intenção com esta ordem, e se nós conhecermos a história e se lermos o contexto, nós vamos perceber o porquê. O que importa para o nosso estudo de hoje é que nós percebamos que houve instruções precisas da parte de Deus. Mas Saul decidiu desobedecer. O versículo 9 diz o seguinte, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Diz que Saul decidiu poupar a vida de Agag, que era o rei dos amalequitas, e trazer consigo o melhor das ovelhas e dos bois. E sabem qual foi a desculpa de Saul? Porque é que ele poupou os animais? Não tinha nada a ver com a Liga Protetora dos Animais. Não tinha nada a ver com isso. Não, nessa altura ainda não se falava nisso. Mas ele disse a Samuel, olha, sabes, eu trouxe as ovelhas e os bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. Disse Saul. Está lá no texto. Saul disse a Samuel, bem, eu trouxe-os, sim, mas foi para sacrificá-los ao Senhor. E é aqui que nós chegamos a este versículo 22, que nós acabamos de ler, quando diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça à sua palavra. Por outras palavras, o Senhor disse a Saul, o que eu quero é que se obedeça à minha palavra. Eu vou até tolerando o pecado do homem, mas isto até um ponto. E Deus rejeitou a Saul. E nós viemos até este texto, porque apesar de estarmos a ler em 1 Samuel,
a nossa reflexão vai centrar-se no Evangelho de Lucas, para fazermos duas perguntas que eu gostava de partilhar com os irmãos. O que é que leva o Senhor nosso Deus, a este ponto de rejeitar alguém? Fiquemos com esta pergunta na nossa mente. Porque é que Deus vai até ao ponto em que diz, não, daqui para a frente, para. Não há mais oportunidade. Segunda pergunta é, qual é o lugar da obediência à palavra de Deus? Qual é a importância de obedecer ao Senhor e à sua palavra para cada um de nós? Eu dei como título a esta reflexão, o Senhor nos corrige. E eu gostava de dizer aos irmãos que toda a Bíblia nos mostra que o Senhor permite ao homem refletir, considerar na sua vida, ponderar o que é bem, o que é mal, o que quer ou o que não quer fazer, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Deus permite ao homem refletir nisto. O Senhor criou-nos, nós sabemos, à sua imagem, à sua semelhança. Nós temos consciência, somos seres racionais, temos inteligência, temos caráter e temos uma certa liberdade, conforme o Senhor permite. Deus dá-nos a todos a oportunidade de escolher, de definir prioridades, de mudarmos de direção, de nos arrependermos e de nos convertermos até. Mas isto, enquanto é tempo. Há um tempo. O Senhor determina um tempo. A Bíblia também diz que é o Senhor, Ele mesmo, quem nos chama. É o Senhor que nos dá esta oportunidade. Diz que é o próprio Espírito Santo, que é Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor chama-nos para si. Está lá, pela boca do próprio Senhor Jesus, em João 16:8. Agora, olhando para o nosso contexto existencial, para a nossa vida, para onde nós estamos, em Viseu, no meio deste povo português. Eu creio que todos concordamos que nós vivemos no meio de um povo que culturalmente e por causa da sua tradição religiosa levou as pessoas a conceberem, a terem uma ideia de um Deus que é distante, quase invisível, não é? E um Deus castigador. Um Deus distante e castigador. Esta é a ideia que a maior parte das pessoas tem de Deus. E isto, quer nós queiramos, quer não, acaba por nos influenciar. Nós lidamos com as pessoas, estamos inseridos nesta cultura. No outro extremo, nós podemos dizer que há pessoas que dizem que Deus é amor. E por isso, Ele tudo permite. Mesmo a um extremo, ao ponto de bem no fim, Ele vai acabar por salvar e perdoar a todas as pessoas. É isto que muitos caem neste outro extremo. Não creem num Deus castigador, que está ali sempre a ver quando é que nós vamos cair para nos castigar, mas creem num Deus que é amor e, portanto, o que é preciso é não fazer mal a ninguém, ir levando a nossa vida e gozando o dia-a-dia. E é assim que as pessoas se defendem e sabem uma coisa, irmãos, isto está na moda. Está na moda levarmos a nossa vida assim, como se Deus não existisse. E estas duas posições provam uma coisa, que essas pessoas, umas e outras, não conhecem o Senhor, nem conhecem a sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, revela-nos exatamente, dá-nos a conhecer o Senhor Deus por inteiro. A mensagem não vem cortada a meio. Estas duas posições provam que eles não conhecem, não sabem que Deus é amor. Sim, Deus ama-nos. E de que maneira? Deus ama-nos e de que maneira? Ao ponto, como nós já hoje recordamos, de ter vindo na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, para dar a sua própria vida. Isto, se não é amor, o que é? É amor, sem dúvida. Mas Deus também corrige. E Deus é justo, exige obediência e santidade. O Senhor repreende
castiga e castiga a quem ama. Ora, se Deus castiga, corrige, disciplina, permite até provações àqueles a quem ama, quanto mais àquele que é um pecador obstinado, ou seja, que decide desobedecer, mas de forma consciente, em consciência. Eu gostava de vos levar até um texto de Hebreus, capítulo 12, para os irmãos verem que eu não estou a falar pela minha própria palavra. Não, eu estou a basear-me na palavra de Deus. E em Hebreus 12, versículos 4 a 13, diz exatamente isto. Sobre as provações, sobre a disciplina, sobre o castigo de Deus e qual o propósito do Senhor em nos disciplinar. Diz este texto o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Hebreus 12, a partir do versículo 4. Agora, versículo 5 ainda. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser disciplinado. Pois não. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Palavra de Deus. O propósito de Deus, portanto, é restaurar-nos, levantar-nos, não destruir-nos. O que Deus quer é chamar-nos para si, levar-nos ao caminho da obediência. Levar-nos a rever as nossas prioridades, a sabermos escolhermos amar ao Senhor e andarmos nos seus caminhos. É por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor nos disciplina. Eu espero, sinceramente, que nenhum de nós chegue ao ponto que chegou também o rei Saul e depois seja rejeitado. Mas é natural, meus queridos irmãos, eu sinto na minha própria pele, na minha própria vida, é natural que aqui ou ali o Senhor tenha de nos corrigir. Mas saibamos isto, quando Ele o faz com amor. Sempre com amor. E para o nosso bem. Às vezes, com dor. Tal como um pai. Como um pai que chama a atenção do seu filho. Vamos então rapidamente para Lucas. E vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Diante de nós vai estar um relato muito pequeno e simples. Creio eu e espero eu. Deixem-me, enquanto estamos a abrir a palavra de Deus em Lucas 10, dizer-vos o seguinte. Os irmãos acreditam que Deus inspira o pregador? Amém, diz o irmão Manuel. Os irmãos acreditam? Acreditam. Deus inspira o pregador. Eu também acredito.
Sabem uma coisa? Deus também inspira o grupo de louvor. Louvado seja o Senhor por isso. Porque aquilo que nós estivemos a cantar, aquilo que nós estivemos a ler, veio exatamente, não é? Aquilo que nós estamos a pregar. E foi muito importante, irmãos, muito importante. Foi uma introdução ideal. Muito obrigado. Louvamos o Senhor. Lemos assim em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Um relato simples, como eu dizia. Indo eles de caminho, Jesus e os seus discípulos, entrou Jesus num povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se te importa de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu não sei se há aqui alguém que se chame Marta. Já vi que o nosso irmão Carlos veio sozinho. Uma Marta não temos. Mas há alguma Marta connosco? Não. Não, pronto. Então, não havendo Marta, pronto, como nós estamos a ler este texto, não é? Eu queria garantir-vos que eu não pensei em ninguém particularmente, quando escolhi este texto também. Portanto, não seria para a Marta, não é? Mas se houvesse alguma Marta, era natural que ela se sentisse um bocadinho mais atenta que os restantes. Mas Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Bom, nós podemos substituir. Aqui, em vez de Marta, colocar Sara, Isaías. Ou até mesmo comunidade de Viseu, ou comunidade de Sarzeda. Andam inquietos, preocupados com muita coisa. Uma coisa só é importante. Está bem? Vamos substituir o nome Marta. Ora, como eu dizia, nós podemos dizer que este texto será de fácil interpretação. É um texto simples, narrativo. Não há aqui nada escondido, por mais que nós tentemos alguma coisa complicada, uma interpretação. Não há. Mas o que é que este texto nos ensina, irmãos? Está na palavra de Deus, não está? É a palavra de Deus. Lucas, o evangelista, escolheu, diz assim, aconteceu este episódio na vida de Jesus. E se eu estou aqui a pô-lo é porque alguma coisa, por inspiração do Espírito Santo, diz que eu devia colocar aqui. Há um ensino por trás deste texto. Duas mulheres, irmãos, têm a oportunidade de receber o Senhor Jesus em casa. E Jesus está ali, literalmente próximo, fisicamente ali. Quem é que não gostava de ver assim o Senhor Jesus sentado no sofá da sala? Não naquele mestre, porque esse tem uma mola estragada. Portanto, naquele ali. O melhor lugar para Jesus. Não era? Era assim que nós íamos fazer, não era? Senhor Jesus, fisicamente connosco. Que bom! Agora, o problema é, aquelas mulheres recebem Jesus em casa, mas quem é Jesus? Será que nós lhe íamos dar realmente o melhor lugar da sala? Será que elas perceberam quem era Jesus? Será que elas sabiam exatamente? Pois é que Jesus é Deus. O Deus encarnado. Deus em carne, em figura humana, estava ali. Deus tinha-se reduzido. Vejam bem, Deus que é sempre eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, em figura limitado ao tempo e ao espaço, com um propósito. Estava ali, naquela sala, junto daquelas duas mulheres. E nós estamos a ler, recordo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Lembremos-nos disto. Um pastor tem que dizer isto, André. Sempre. O Evangelho é a boa nova. A boa notícia, o anúncio da boa notícia de salvação, de perdão dos pecados por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho fala deste plano, que é fruto do amor de Deus, que pela sua graça, única e exclusivamente, deseja que homens e mulheres como eu e vocês sejamos salvos. Foi para isto que Jesus veio. Foi para isto que Deus encarnou. Ele desceu até nós com esta intenção de nos reconciliar consigo, para restaurar a comunhão que se tinha perdido. Esta relação que tinha sido cortada pelo pecado da humanidade. Nós estávamos separados de Deus. O pecado separa-nos definitivamente do Senhor. E Jesus, o próprio Deus, estava ali. Estava ali. Era de facto um momento importante. Talvez a melhor visita que nós pudéssemos ter em nossa casa. Jesus. Olhando para o texto, nós podemos até ser tentados a forçar algumas considerações sobre o trabalho de Marta e tal, as aplicações sobre o serviço, se é bom servirmos ou não, sei lá, outras interpretações, outras alegorias sobre o texto, talvez até pelo texto ser tão simples, nós tentássemos retirar mais alguma coisa dele. Mas o que nós retiramos, sem dúvida nenhuma, deste relato será pelo menos isto. 2 pontos. Primeiro, nós podemos estar diante de a melhor oportunidade da nossa vida, de conhecermos o Senhor. De termos comunhão com Ele. De termos uma relação pessoal com o Senhor. De aprendermos, de ouvirmos os seus ensinos. E ainda assim, não o discernirmos. Não o vermos. Não reconhecemos o Senhor. Antes decidimos ocupar-nos com coisas secundárias. Foi o que Marta fez. Marta recebeu a Jesus na sua casa. E isto é bom. Isto é bom. Receber Jesus é bom. Mas ela não o reconheceu como o Senhor. Recebermos Jesus não quer dizer que nós o reconheçamos como Senhor. Ela não percebeu quem Jesus era. Marta acabou por não dar atenção a Jesus e até desvalorizou os seus ensinos. Porque nós lemos lá no versículo 39 que Maria estava aos pés de Jesus enquanto ele ensinava. E nesta época, irmãos, nesta cultura judaica, a atitude normal de um discípulo, de um seguidor, de alguém que reconhece um mestre, qual era? Era o de se sentar aos pés do mestre para ouvir e aprender. Esta deveria ter sido a prioridade de Marta, mas não foi. O segundo ponto, Marta foi claramente o quê? Insensata. Não soube escolher. Teve a oportunidade de escolher, mas escolheu mal. E ainda chegou ao ponto, vejam bem como é o ser humano, de criticar o Senhor Jesus. No versículo 40 diz que ele reclamou com o Senhor. Senhor, não dizes à minha irmã para me vir ajudar? Ela deixou-me servir sozinha. Versículo 40 diz assim, que ela disse ao Senhor, ordena-lhe, pois. É só na minha versão? Não. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Portanto, Marta ainda chegou ao ponto de dar ordens a Jesus. De dizer-lhe o que é que ele devia fazer. Okay? Mas ele era o Senhor. Portanto, houve aqui claramente uma inversão de papéis. Mas isto só acontece com Marta. Fiquem descansados. Isto nunca vai acontecer comigo. Nem contigo. Quem é que é o Senhor? Quem é que é o servo? Quem é o mestre? Quem é o discípulo? Talvez eu já tenha caído nisto também. Mas Jesus é Deus. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Mas Marta repreendeu-o.
e disse-lhe o que devia fazer. Vejam bem, as nossas desculpas, porque Marta tinha as suas razões, não é? As nossas razões podem até parecer legítimas. Até pode-se tratar de coisas boas e importantes aos nossos olhos. Por exemplo, no caso de Saul, ele usou a desculpa que era para sacrificar. Não é? Não, eu poupei estes animais, foi para sacrificar ao Senhor. Ai, que bom, que importante. E Marta, o que é que Marta queria fazer, irmãos? Era natural, queria servir, não é? Queria receber bem o convidado. Mas o que é certo é que eles, os dois, Saul e Marta, acabaram por cair em pecado. Porque não perceberam o que era prioritário. Acabaram por desobedecer e deixaram de atender à palavra de Deus e de fazer a sua vontade. Para terminarmos, no versículo 41 e 42 de Lucas 10, diz que Jesus responde a Marta. E acaba por dizer, Marta, Marta. E todos nós sabemos. Os que são pais sabem. Os que são filhos sabem também. Não é? Quando o nosso pai, quando um professor, quando alguém repete o nosso nome 2 vezes, Marta, Marta, Sara, Daniela. Vocês sabem, não é? Marta, Marta, ai, 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 ai. Não estás a ver bem a coisa. Estás a errar, não é? Não é, Samuel? Estás a errar. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Eu tenho que me recordar mais deste versículo. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Por outras palavras, Jesus disse-lhes, olha, sabes, Marta, senta-te e escuta. Foi isto que Jesus disse. Faz como a tua irmã Maria. Ela sim, ela soube aquietar-se na minha presença e escolher a melhor parte. Foi para isto que eu vim, Marta. Reconhece-me. Escuta os meus ensinos. Para quê? Para que tenhas uma tarde agradável? Para que a vida te corra bem? Não. Para que vivas. Para que vivas. Porque o Senhor veio para salvar, para dar vida eterna. Portanto, senta-te, aquieta-te, concentra-te naquilo que é mais importante. Mantém o teu foco, concentra-te em mim, a pessoa de Jesus, e nas minhas palavras. E esta deve ser a tua prioridade, a tua razão de viver. Tudo o resto pode até ser bom, pode até ser importante, mas não é o mais importante. É secundário. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos concluir. Nós ficamos sem saber, por este texto, se Marta aceitou ou não as palavras de Jesus, se ela mudou de atitude, se arrependeu, se diz, bom, está bem, Senhor, tens razão, vou-me sentar e vou ouvir-te. Não sabemos. Mas o que nós sabemos é aquilo que Jesus quer. Aquilo que é essencial. Então perguntemos agora a nós mesmos. Nós conhecemos o Senhor? Temos uma noção bíblica real de quem Deus é, do seu caráter e da sua vontade? Compreendemos este seu plano, a missão de Deus, da qual nós somos participantes segundo a sua vontade, como filhos de Deus, discípulos de Jesus e corpo de Cristo sobre a terra. Percebemos como Deus é amor e como Deus de facto nos ama, mas espera o nosso amor, a nossa obediência, dedicação, esforço, compromisso. E Ele tolera o pecado. É verdade. Mas até um certo ponto.
Sabemos nós que Deus rejeita e condena a rebelião, a desobediência consciente e obstinada. Nesta área, Senhor, tu mandas. Mas nesta área, quem manda sou eu. E nós podemos passar uma vida inteira a pensar que nós somos discípulos de Jesus. Mas estamos-lhe a dizer que nesta área, o Senhor sou eu. Deus espera com paciência o nosso arrependimento, a nossa conversão verdadeira, mas não para sempre. Não para sempre. O que é que o Senhor nos diz a mim, a cada um de vós, pela sua palavra hoje, nesta manhã? Estará o Senhor a corrigir-me? Estará o Senhor a disciplinar-me daquilo que nos vai acontecendo? Se achamos que sim, o texto de Hebreus 12 diz: não desanimemos. Não desanimemos. Antes percebamos que Ele o faz por amor, para o nosso bem, para que cresçamos, para corrigir o nosso caminho. Valorizemos, pois, a comunhão com o Senhor, pela oração, pela leitura e meditação da Palavra de Deus, pelo nosso envolvimento com a Igreja, com o nosso compromisso sincero com a missão do Senhor. Ousemos colocar o nosso nome no lugar do nome de Marta. No final desta reflexão, eu quero guardar esta palavra para mim, mas partilhar também convosco a minha convicção que será sempre incoerente da nossa parte dizermos que Jesus é que é o Senhor, mas não valorizarmos a comunhão com Ele, não valorizarmos a sua palavra, não a ouvirmos para cumprir os seus mandamentos, para o pormos em prática nas nossas vidas. Quando o Senhor nos corrige, saibamos agradecer. O desafio bíblico é, em tudo, dai graças. Sabemos que às vezes custa. Custa levar uns açoites. Custa levar uns puxões de orelha. Mas saibamos agradecer. E humilhemo-nos, irmãos. Humilhemo-nos e arrependamo-nos e deixemo-nos transformar e usar para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Amém. Percebemos o que Deus quer? Então nós vamos encerrar o nosso ato de culto com um canto que diz: o meu coração, o meu corpo, a minha alma, tudo aquilo que eu tenho, eu entrego a Ti, ao Senhor, e que realmente o Senhor seja Senhor da nossa vida em todas as nossas áreas. Que nós confiemos nele sempre, que nós entreguemos o nosso caminho sempre ao Senhor da vida, ao Senhor da palavra. Meu coração, meu corpo, minha mente
Vamos ter um tempo de pós-lúdio enquanto escutamos um instrumental e oração silenciosa.